Meus irmãos, meus amigos, é uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês certa angústia que me acompanha há muito tempo quando eu desenvolvo o trabalho de levar a mensagem de Jesus Cristo. Especialmente no momento em que nós vamos, perante o público, fazer a leitura do Evangelho. E neste dia nos é incumbido falar sobre o inferno, sobre o fogo eterno. Não precisa ser estudioso do Evangelho de Jesus Cristo, não precisa ser espírita, não precisa ser evangélico para notar que em vários momentos do Evangelho de Jesus Cristo existe a expressão inferno, fogo eterno e assim por diante. Em Mateus, várias vezes, o evangelista trata desta expressão fogo eterno. No Evangelho de Mateus, o evangelista narra uma passagem que Jesus nos aconselha: se o vosso olho é motivo de escândalo, é preferível arrancar o seu olho e entrar na vida eterna sem um olho do que ser lançado para o fogo eterno. Eu encontro muita dificuldade em ler esta passagem nas casas espíritas. Por quê? Obviamente são raras as pessoas que se interessam pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas como dentro de uma casa espírita, é verdade. São poucas as pessoas que, mesmo tomando a iniciativa de ir a uma casa espírita, são raros aqueles que procuram entender a mensagem de Jesus Cristo. Então eu tenho muito receio quando nós lemos estas expressões: fogo eterno, inferno, arrancar o olho e assim por diante. Porque a interpretação literal do Evangelho pode ser muito prejudicial. E eu não estou dizendo aqui quanto ao fato, ao conselho de arrancar o próprio olho. Seria demasiadamente absurda a decisão de uma pessoa em arrancar o olho. Mas o que mais me preocupa, meus irmãos, é esta nossa iniciativa de falar sobre eternidade, inferno, fogo eterno, dando-nos a entender que a pessoa que não leva ou não desempenha a sua vida nos moldes do que é correto, do que é ético, a pessoa que na sua vida, na condição de encarnado, só faz o mal, leva-nos a entender que ela vai sofrer infinitamente no inferno. Para ela não há mais retorno, não haveria mais outra chance. E esta não é a ideia do Evangelho. Por mais que as pessoas achem estranho, a doutrina espírita nos apresenta a lei da reencarnação. Por mais que tenhamos abusado da nossa existência, por mais que tenhamos feito ou cometido atos insanos, praticado crimes, nós teremos sim outras oportunidades. Mas se faz muito importante nós comentarmos a respeito dessa passagem para tentar entender um pouco mais do que seja eternidade. Para vocês terem uma ideia, na nossa Constituição, na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso 47, salvo engano, existem duas alíneas que vedam a pena de morte e a prisão perpétua. E eu fico a me questionar se até mesmo num código humano existe a vedação de que se aplique uma pena perpétua, uma pena de morte. Por que será que, ao adentrar num templo cristão,
numa casa espírita, a pessoa possa chegar à conclusão de que existe sim a pena perpétua, sem fim. No meu entender, Jesus Cristo nos traria uma imagem de um Deus pior do que o ditador mais cruel que já pisou na face da terra. Imaginemos nós, Deus, jogando seus filhos num caldeirão, e neste caldeirão, neste sofrimento perpétuo, as criaturas ali permaneceriam a sofrer. É totalmente incoerente com a mensagem de Jesus Cristo. E nós precisamos deixar isso muito evidente. Você já se questionou este fato? Ora, se até a legislação humana veda a prisão perpétua, se até a lei do homem proíbe a pena de morte, se o nosso Código Criminal estipula ou trata a respeito do arrependimento, seja o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior, por que será que numa casa espírita, numa igreja, alguém possa sair dela com a sensação de que Deus seria um ditador, onde os seus filhos, por um equívoco ou vários equívocos cometidos numa existência, vá sofrer infinitamente no reino imortal? Então nós tomamos a iniciativa de falar a este respeito para deixar bem claro. Nós precisamos entender a palavra eternidade não de acordo com o senso comum, mas tentar resgatar o seu significado profundo, dentre eles o filosófico. Eternidade não quer dizer que não exista fim, não exista começo. Nós não podemos confundir o termo eternidade com o infinito, com o tempo infinito que não tem começo e que não tem fim. Eternidade é uma expressão que qualifica um momento que não pode ser medido pelo tempo. Isso não quer dizer que não tenha fim. Não sei se vocês já perceberam que em muitos relatos de irmãos nossos, passando por uma experiência de quase morte, eles nos trazem a história de que, num átimo, em alguns segundos puderam reviver toda a sua vida, a sua última presente encarnação. A eternidade, a meu ver, seria aquele momento em que o tempo não é medido. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Na verdade, nós não temos, como aqui acontece, condições de, nesta condição espiritual, fugir para o passado ou para o futuro, para esquecer o presente. Toda a nossa vida se desenrola num momento e este momento se perdura para que nós não possamos arrumar desculpas, para que nós não consigamos arrumar qualquer justificativa ilusória. É o fato de nos depararmos conosco mesmo, mas isso não quer dizer que aquele sofrimento, fruto das nossas indevidas ações, não tenha fim. Se até, repito, se até na legislação humana nós nos deparamos com o perdão do ofendido, com o arrependimento posterior, com o arrependimento eficaz, e até mesmo com a vedação da prisão perpétua e pena de morte, tenham certeza que não existe uma criatura que possa cometer tantos pecados que superem a misericórdia divina. É bem verdade que precisa destacar que nós teremos inúmeras outras oportunidades. E o arrependimento, ele é muito importante, mas é o arrependimento sincero. E não podemos esquecer que o arrependimento sincero não nos livra do dever de reparar todos os danos que nós cometemos e ajudar a Deus pela imortalidade. Então, meus irmãos, a minha mensagem de hoje é para deixar bem claro para nós.
Se você cometeu inúmeros crimes, por pior que eles tenham sido, se você cometeu inúmeros crimes que o seu passado o atemoriza, tenha fé em Deus. Sempre é tempo. E quanto mais cedo você despertar, mais importante é este arrependimento. Você sofrerá bem menos. Nós não podemos levantar a bandeira de que a pessoa que tenha cometido crimes, ela não vai sofrer. Isso seria uma ilusão, porque da mesma forma que nós defendemos em nosso canal, aqui, que a semeadura é livre, nós também aprendemos que a colheita é obrigatória. Mas também ressaltamos que a lei de causa e efeito é bem diferente da lei de ação e reação, mas jamais se desespere. Por mais que seu passado o envergonhe, pense no futuro. Sempre é tempo, independentemente da idade. Jamais saiamos da casa espírita ao nos depararmos com a leitura do Evangelho, em que se usa a expressão fogo eterno, inferno, ranger de dentes, fruto dos nossos atos criminosos, não pensemos que não há remédio, não há nova oportunidade para o criminoso, por pior que ele tenha sido. Deus é Pai e a sua misericórdia ultrapassa todos os nossos limites. E quando se fala em eternidade, nós estamos falando de uma qualidade em que não pode ser medida pelo nosso tempo. Nós podemos aproveitar essa nossa encarnação, que o esquecimento do passado nos ajuda a viver, para que possamos resolver as nossas angústias, para que possamos filtrar as nossas emoções da melhor forma possível. Nós não podemos deixar de valorizar o presente, que pode ser medido pelo tempo, para que nós possamos concatenar as nossas ideias e alcançar êxito na nossa existência. Jamais pensemos que quando Jesus Cristo usou essas expressões, ele estaria querendo nos dizer que existe um inferno, ambiente no qual nós iríamos sofrer, cujo sofrimento não teria fim. Deus é Pai, Deus é misericordioso e, acima de tudo, precisamos aprender a nos perdoar para que nós possamos aproveitar essa nossa estadia. Então, finalizando, sempre quando nós nos encontramos numa casa espírita, ao ler esta mensagem, trazida tanto por Mateus como Lucas, Marcos e João, e quando se fala em ranger de dentes, fogo, inferno, eternidade, sofrimento infinito, esta imagem é equivocada. Iremos sim colher o fruto daquilo que nós semeamos. Mas jamais esquecemos de que Deus é o nosso Pai. Jamais esqueçamos da sua misericórdia e do seu amor. E se nós, como seres humanos, já compreendemos que não existe ou não deve existir prisão perpétua, muito menos pena de morte, muito mais nós cristãos, que aprendemos com Jesus que Deus é amor, jamais pensemos que não há perdão para as nossas falhas. Que Jesus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Is my soul